Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Gente, Arte e Cultura. Na sala de vídeo comigo, o compositor e multi-instrumentista cearense que está iniciando sua carreira internacional. Estamos falando de Allan Kardec. Grande Allan Kardec, bem-vindo ao nosso programa Gente, Arte e Cultura. Obrigado, Júlio. Gratidão a minha por estar aqui, por trocar um pouco dessa ideia musical da nossa vida. Rapaz, eu estou sabendo que você começou muito cedo, já começou a aprender o piano, aprendeu guitarra, tudo de forma autodidata. Como é que é isso aí? Explica isso para mim, aí, que menino prodígio é esse? Na verdade, comecei aos 7 anos de idade e tive um professor de piano, professor Edilson, no bairro de Fátima. Meus avós eram muito amigos dele, e aí aquela coisa de criança, ocupar a criança, me colocaram para fazer aula de teclado, de piano, né? Eles chamavam teclado, mas era piano, na verdade. E aí, aos 7 anos de idade, eu tive essa iniciação, estudei pelo período de um ano, os primeiros acordes, o primeiro relacionamento com a música, né? E logo depois, os demais instrumentos, eu sou autodidata. A única base que eu tive foi esse primeiro contato com o piano. Você toca guitarra baiana, toca guitarra havaiana, toca viola, violino não sei, mas violão, cavaquinho e a viola você domina muito bem, e vejo você até com bandolim. Como é que é dominar esse monte de instrumentos e ainda mais sair divulgando seu trabalho nessas plataformas para o mundo todo ver? É interessante, né? Eu sempre tive muitas ideias musicais na minha cabeça, muita coisa. E com o decorrer dos anos, como eu disse, eu saí dos 7 anos de idade com um pequeno conhecimento de piano. A década de 80 foi uma década muito difícil de aulas, de conhecimento. Então, a gente tinha que escutar música em rádio, música em vinil, para poder desenvolver. E eu sempre tive muitas ideias, eu sempre gostei muito de timbres, de instrumentos. Então, logo o piano, o primeiro instrumento que eu comecei a aprender foi o violão e a guitarra. Minha mãe comprou uma guitarra para mim na Mesbla, na época, uma Giannini, e aí eu comecei a explorar os sons. E essa foi o meu primeiro ponto. Os meus pais sempre tiveram um bom gosto musical, então eu aprendi a escutar chorinho, a escutar um pouco da música clássica, a música popular brasileira riquíssima, a música cearense. Então, toda essa gama de artistas influenciou muito nos timbres. E essas timbragens, quando eu fui crescendo, eu fui tentando descobrir, esse aqui é um bandolim, como é que eu faço para aprender? Então, vou buscar. Na época não existia método, né? Então, eu meio que comprei os instrumentos e digo, rapaz, eu vou aprender aqui do meu modo. E aí deu origem, sempre trabalhei muito com muitos artistas, tanto toquei muito tempo na noite, como ainda toco, tanto em barzinho, como em bandas de baile, e fazendo show com muitos artistas, e nunca tive muito tempo de produzir o meu trabalho. Aí fiz o meu primeiro álbum, que já estava pré-produzido, fiz meu primeiro álbum em 2017. Demorou muito para me fazer, demorou 15 anos para me fazer esse meu primeiro álbum, por causa do tempo mesmo. E o que é que acontece? Hoje, eu tenho aqui um pequeno home studio, hoje a tecnologia nos ajuda a fazer, né? Antigamente a gente não tinha esse aparato tecnológico para fazer. Então eu esperei ter essa tecnologia, ter acesso, para começar a fazer meus álbuns. Aí o meu primeiro álbum é um álbum chamado Trilhas, que a minha música ela tem uma cara de trilha sonora, né? Uma música instrumental, mas ela tem outras concepções. E eu tenho 5 álbuns já lançados e tenho mais 2 álbuns agora que produzi na pandemia. Aí o meu primeiro álbum é o Trilhas, e ele tem essa cara de trilha sonora, tocou inclusive em algumas rádios dos Estados Unidos, da Europa, foi muito bem recebido lá fora. Eu resolvi fazer um álbum mais pop, misturando um pouco de elementos eletrônicos, com blues, com bossa nova, né? Tem um drum bass, que é o meu segundo álbum, que é o chamado Summer Way, que significa evocar a chuva, né? Eu assisti uma matéria
da falta d'água na África, e aquilo me comoveu, e eu compus essa música chamada Summer Way. Foi assim um pedido a Deus que derramasse chuva na África. E aí eu fiz um EP, na verdade eu falo algo, mas é um EP, que contém 5 músicas. Aí tem um blues, tem uma música latina, né, uma salsa, e é todo de violão nylon e violão aço. E esse é mais pop, e as músicas são todas em inglês. Esse ano agora eu lancei 2 músicas de guitarra baiana, né? Foi um frevo e um samba reggae. E a guitarra baiana é um instrumento novo que eu comecei a aprender, e esse carnaval toquei. Ano passado toquei também, no final do ano, os pré-carnavais. E tenho essas concepções, né? Agora, no meio do ano, eu lancei um particular, que ainda não lancei nas plataformas, que foi um álbum chamado A Viola do Mundo, um álbum de viola caipira, onde eu uso algumas afinações, e também toco tango, toco um baião, toco uma música western, aquela coisa do Velho Oeste, toco um blues do Nordeste, com uma música massa e tal. E é sempre isso, essa relação com a música, essa relação com a arte, né? Pensando sempre em colocar o som para as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam bem com o som que eu faço. Eu estava vendo você falar sobre a questão da água, né, da Summer Way, né? Bem, eu estava pensando assim a questão da súplica cearense, né? Porque a súplica cearense era justamente essa, em busca dessa chuva que muitas vezes deixou o cearense, o nordestino à míngua, e muita gente se aproveitou de tudo isso. Aí você está agora juntou-se a súplica africana, transformasse essa grande súplica numa música, numa latinidade, com certeza, numa cearensidade que você tem. Aí, falar de cearensidade, eu veio à tona aqui a ideia dos seus parceiros, né? Você tem como parceiro nada mais, nada menos que Ednardo. Ednardo, José Augusto Moita, o Calé, o Cláudio Ferreira. Fala sobre essas pessoas e em que nível você participou, em que nível você participa dessas parcerias. De que você faz a música, dá um recado novo, ou você cria a partir de uma letra deles, como é que fica? Engraçado, né? O Cláudio Ferreira é um grande parceiro e sempre a gente está junto nas ideias. Ele manda uma coisa, eu harmonizo, eu dou um tapa na melodia, aquela conversa, tem sempre um diálogo, né? E no Dia do Músico, o Cláudio Ferreira compartilhou uma música minha, isso há uns 3, 4 anos atrás, compartilhou uma música minha. E quando ele compartilhou, o Ednardo compartilhou também. E o Ednardo, a gente sempre teve uma amizade, né? E aí, para minha surpresa, o Ednardo compartilhou: olha, o Dia da Música, que presente massa, essa música do Allan Kardec Filho, que é uma música chamada Caminhos. Aí, cara, para minha surpresa, no outro dia, o Ednardo me manda uma mensagem, olha só a mensagem: parceiro, olha só como tá a nossa música. Ele fez uma letra para a minha música. Cara, eu ganhei um presente, assim, fiquei muito emocionado. E aí, logo de cara, aí ele ligou para mim, a gente conversou, e tivemos inclusive nos 40 anos da Massa Feira, e eu toquei com ele, toquei com todo mundo, a galera do pessoal do Ceará, né? Fui da banda de base lá e foi maravilhoso. E esse depois que ele fez essa música, um dos aniversários dele, a gente se encontrou, eu fui com o Moita, que é outro parceiro meu, a gente foi pro aniversário dele, e aí foi um abraço maravilhoso, porque até então os encontros eram muito rápidos, né? E ele: olha, pessoal, o parceiro Allan Kardec, rapaz, eu fiquei tão feliz, né? A gente fez os dois, muita gente boa, e eu estar ali no meio e poder compartilhar esses momentos maravilhosos, né? O Jorge Melo também, em breve está saindo uma música minha com o Jorge Melo, que é um outro grande artista brasileiro, mundial. José Augusto Moita, um grande letrista, um grande amigo, outro grande irmão. Sempre a gente está fazendo algo. Quando eu não estou gravando, produzindo com ele, eu estou gravando as músicas
dele com Paulo Renato, estou gravando sempre alguma coisa, produzindo, fazendo os arranjos. O meu amigo Calé Alencar, fizemos agora um chorinho, né? O Calé esteve aqui em casa, a gente concluindo aqui um trabalho. Aí eu digo, Calé, olha só o que eu comecei a fazer. Rapaz, quando ele escutou esse choro, ele disse, mande para mim, pelo amor de Deus. E aí construímos, né? Estamos construindo esse choro. Mas é muito bom, cara, assim, esses parceiros que eu tenho, eles são, na verdade, grandes amigos, grandes figuras, pessoas que a gente tem um convívio, que a gente tem uma vivência, de sempre que possível estamos almoçando, estamos nos aniversários, estamos nos confraternizando, o que é importante, mesmo nesse meio virtual, que tem toda essa facilidade da gente ver os amigos, mas é muito importante a gente estar presente, estar conversando. Por falar em confraternização, em compartilhamento, a primeira vez que eu topei com você, eu praticamente topei com toda essa parceria que você está falando, porque foi no dia do show do Ednardo, eu fiquei na mesa dele, conheci o José Augusto Moito, conheci um monte de gente, né? Vi você, estava no local no dia, tal, e eu para mim foi assim uma realização, né? Porque Ednardo para mim era um ídolo distante. No dia do aniversário, convidado até pelo Praciano, me chamou para eu ir, e o Jorge Melo estava lá também. Quando eu vi tudo isso, para mim, eu retornei lá ao começo, quando eu comecei a curtir Ednardo, comecei a curtir a música cearense dos anos 70, início dos anos 70, e aí você fazer parte dessa história, mais ou menos o que passou na sua emoção. Você começa a fazer parte da história de um grande ídolo nacional, né? Uma pessoa de renome mundial, de uma produção fantástica como é o Ednardo e tal. Mas eu vi você em show de todo mundo. Você está começando a ficar figura muito requisitada. Você se considera, por exemplo, assim, uma pessoa disponível para qualquer estilo, para qualquer pessoa, para qualquer músico? Ou você estabeleceu uma linha e disse, não, isso aqui eu não entro, isso aqui é a minha linha, a minha praia, digamos assim? Cara, essa pergunta é maravilhosa. É até bom esclarecer. Assim, eu toquei durante muito tempo em bailes, em barzinho, ainda toco, vez por outra, tem alguns amigos, e comecei também a pensar, né? Eu digo, olha, eu tenho que tomar uma atitude sobre a minha arte, né? Eu ganhei esse presente de Deus, que foi esse dom maravilhoso de poder tocar alguns instrumentos e de fazer música, de compor, de dar vida à ideia dos outros. Então, todo dia eu peço a Deus que possa me dar a oportunidade de tocar com pessoas boas e que possa me dar saúde e as bênçãos para me poder fazer com que a minha música atinja as pessoas de forma positiva, que possa emocionar. Não é só tocar, né? Eu sou só um instrumento ali, mas eu tenho muitos relatos de dias maravilhosos, de eventos maravilhosos, de shows maravilhosos que fiz, que pessoas choraram, chegaram a mim chorando de emoção. Cara, você me emocionou tocando até a guitarra baiana, que é uma coisa festiva. Irmão, você tocou uma música ali que quando você tocou eu desabei, porque você passou uma emoção. Então isso não tem preço, viu, Ju? Mas eu toquei muita coisa assim, que hoje eu pretendo não tocar, mas assim, a vida com esse meu investimento em fazer meus vídeos, em compor, em estar tocando com todo mundo, a vida mesmo ela foi me empurrando mais para esse lado, né, de tocar com a galera daqui, a galera às vezes que vem de fora e está produzindo, mas foi um processo que foi automático, não foi um processo que eu diga assim, não toco mais. Não, eu já não queria tocar mais algumas coisas, mas a vida foi me presenteando, foi me tirando aos poucos também, sem vaidade, com muita humildade. E assim, hoje eu não toco tudo, porque tem coisas que eu não tenho mais o pique para, por exemplo, tocar um rojão de 4 horas, numa banda de baile. Não me interessa tanto. É tanto que por isso que eu tenho essa coisa, né? Tô sempre buscando, tá tocando. É um aprendizado, sempre tá tocando com alguém novo, alguém que está lançando um disco, né? Alguém que está querendo produzir algo. Eu, assim, nesse momento, eu estou produzindo tanta coisa que não consigo nem contabilizar. Parabéns, né? Que é muito bom nesses tempos de pandemia, de todo mundo isolado, você está aí alinhavando as relações sociais e levando arte, né? Isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta a fazer
mas especialmente na questão de você colocar bandolim no rock, né? Você tem feito aí uma espécie de homenagem, digamos assim, um tributo aos grandes guitarristas, aos grandes roqueiros, e tem colocado, tem traduzido isso através do bandolim. Como é que é esse projeto? Me explica aí. Pois é, cara. O projeto Bandolim Rock, ele começou há quase 20 anos atrás, né? E foi o meu primeiro relacionamento com o bandolim. A primeira coisa que eu fiz quando peguei o bandolim é, como eu disse, não, na época não tinha métodos, não tinha essas coisas tão fácil de pegar. E aí, o primeiro relacionamento que eu tive com o bandolim foi aprender. Aprendi uma música de Jacó do Bandolim, que é uma música chamada André de Sapato Novo. Aprendi de ouvido, né? Escutar, eu peguei. E aí, a outra música que eu aprendi foi Something, dos Beatles. Ou seja, o contraste, né? O choro e o rock. Então, eu digo que o projeto do Bandolim em Rock, ele começou há 20 anos atrás, né? Assim, em meados dos anos 2000. Foi ali que eu comecei a ter essas ideias do bandolim rock. E aí eu fui desenvolvendo, né? Fui desenvolvendo, e até eu ter a oportunidade de fazer um show com o bandolim rock. E aí eu reuni, assim, esse negócio de bandolim tá tocando só com 2, 3 membros, não. Eu reuni logo guitarra pesada. O guitarrista, rapaz, será que dá certo a guitarra pesada de bom? Bote a guitarra do rock aí. É o rock mesmo, o bandolim é a voz. Aí eu coloquei a guitarra, coloquei baixo e bateria e fizemos assim, um show maravilhoso, com muita energia. Aí outra característica que eu uso no bandolim, que eu uso uma pedaleira de efeitos, que é uma pedaleira de guitarra. E eu tiro outros sons, eu exploro, né? Eu sou músico muito experimental, eu gosto muito de experimentar, sons diferentes, um delay. Então a música, a gente sabe só como começa, ninguém sabe como é que termina, não. É uma viagem. Quando você diz que certos hits você não toca, quando você diz que certos cantores você não quer nem escutar, né, para não estudar aquilo, para não, vamos dizer, não utilizar seu tempo naquilo. Você, e agora também com uma produção que lhe internacionaliza, digamos assim. Você acha que o músico brasileiro que estuda, que vai buscar uma produção mais cultural, ele não pode ou não tem muita oportunidade no próprio Brasil? Você acha que a carreira dele está mais apontada para fora do que propriamente para o Brasil? Cara, boa pergunta, viu? Infelizmente, tem uma frase que eu sempre falo para alguns amigos, que é a frase mais certa que tem: santo de casa não obra milagre. E para a gente que faz música, principalmente autoral, já é muito difícil. Imagina instrumental, né? Eu acho que aqui existe mas muita gente boa, muito músico bom, de todos os segmentos, sabe? De todo, do instrumental, do autoral, do próprio forró mesmo, do forró autêntico, né? Que toca a raiz mesmo do forró. E aí a gente não tem tanto espaço, cara. Não se tem equipamentos culturais suficientes para suprir essa necessidade da quantidade de músicos. E é uma dificuldade. É por isso que alguns músicos têm que, muitas vezes, migrar para uma banda de forró, migrar para uma banda que toca um baile, porque assim, é o lance do sustento, né? De sustentar a família e tal, dos cachês. Mas tem muito músico bom que está perdido no sentido que poderia estar produzindo coisa boa, conteúdo bom para o mundo. O mundo precisa de música boa. Esse período da pandemia, por exemplo, a música salvou muita vida, né? Muita gente dentro de casa, e a música foi um instrumento que fez com que as pessoas esquecessem um pouco dessa loucura. E muita live, muita artista pôde mostrar um pouco mais do seu conteúdo, teve um relacionamento mais próximo com os fãs. E lá fora, se você for ver na Europa ou nos Estados Unidos, as pessoas saem para assistir um show de um artista porque eles têm curiosidade em conhecer, eles querem conhecer o novo, né? Estamos quase no final, porque nós temos pouco tempo, né? Mas eu fico pensando assim, tem uma coisa que me interessei muito nesse seu afazer, nesse seu métier, que é a questão da trilha sonora, certo? E aqui o Ceará é um polo exportador
de cinema, né? Que há um tempo atrás era só uma expectativa. Hoje nós estamos dominando até mercado, né? Com um certo tipo de cinema. Eu pergunto se você tem interesse nessa área de sonorizar filmes, desenhos, animações que estão cada vez mais constantes aqui no Ceará. Se você tem uma relação, já tem uma relação com as pessoas, ou você ainda também está tentando descobrir como é que esse negócio, principalmente em função dessa virtualidade toda que a gente está sofrendo. Esse lance das trilhas é engraçado. Eu tenho algumas músicas que viraram trilhas de alguns documentários aqui. Já fiz trilha para filme, inclusive um curta-metragem que fiz uma trilha está concorrendo em Los Angeles, na Turquia e agora no Pará também. Está sendo, é tipo uma amostra, né? E eu não sei como é que está esse trâmite, mas está lá. Os produtores sempre me mandam alguma coisa dizendo, olha, nós estamos concorrendo a isso, nós estamos isso, aquilo, outro. Mas foi assim, é engraçado, porque a minha música, ela tem uma característica que lembra muito trilha sonora. É tanto que eu já fui convidado várias vezes para dar oficinas de produção musical com essa cara de trilha sonora. Alan, a gente está falando aqui de trilha sonora e tal, e eu gosto muito de trilha sonora, passei a vida todo dia assistindo filme, desde dos brasileiros, né, da Cinédia, a da Vera Cruz, né? Aqui no Ceará, as produções também aqui no Ceará, inclusive as recentes, mas tenho visto muita televisão e muita Netflix. Então eu escuto muita trilha sonora, tenho bastante álbum de trilha sonora, mas o que eu vejo é que a trilha sonora internacional ela tem um carrego muito grande da orquestra, sabe? Da orquestração, muitos instrumentos, principalmente também com a influência do teclado, tal, dos novos sons, né? E eu queria saber, dentro da sua simplicidade, das coisas que você tem apresentado, dos seus instrumentos mais de raiz, do bandolim, do cavaquinho, da guitarra mesmo, tal, até da viola, como é que você compara o seu trabalho de trilha sonora em relação a essas grandes produções de trilha internacionais? Como é que você conceituaria e você apontaria e diria, a minha trilha sonora é mais por aqui? Explica isso. O lance das minhas trilhas, elas são bem brasileiras, né? Bem brazuca. Em virtude também dos instrumentos, do lance da viola, do lance do bandolim, violão de nylon, ele tem essas características. Mas, assim, eu também tenho um lado meio mundial. A diferença é que eu experimento outros elementos. Por exemplo, se eu for tocar uma trilha western, eu posso fazer na viola caipira como instrumento principal. Ela dá uma outra sonoridade, né? Tem uma cara meio americana, mas tem uma cara também meio brasileira, né? Se não der certo para o deserto do gringo, dá certo para a nossa caatinga aqui, tá entendendo? E o resultado disso também, eu tenho um álbum que tem 5 faixas chamado Os 4 Elementos, né? São 4 elementos, mas são 5 faixas, que é uma faixa, são todos os elementos numa faixa só, onde é a música 4 Elementos, que eu toco inclusive uso água, uma garrafinha d'água, uso um saco plástico para representar o fogo, eu sopro, né? Faço um sopro para representar o vento, e uso as pedras também para mexer, toco bandolim, toco a viola, e é algo altamente experimental, né? Cara de trilha sonora mais experimental. Tem uma música chamada Mãe Terra, que ela é uma música de viola, ela só tem uma viola, um contrabaixo e um shakezinho feito. Ela parece, quando eu faço a introdução dela, ela parece assim, como se fosse uma serpente querendo atacar alguém, né? Um bote da serpente. Aí eu tenho uma música chamada O Fogo e o Tempo. Ela remete àquela época medieval, né? Uma coisa medieval, mas tem uma carinha bem do Nordeste também. Então, uma das características do meu lance de fazer trilha é do meu próprio som, é essa coisa de enaltecer o meu Nordeste, o meu Brasil, o mundo. O mundo tem que conhecer aqui, cara. O mundo tem que conhecer o nosso Nordeste. Muita gente tocando acordeon, bandolim, a própria viola, o violão nylon, e é muito rico. O nosso ritmo é muito rico. A nossa música é muito rica. O maracatu, né, os elementos do maracatu. Então,
tem muito disso. E eu me inspiro muito nisso, nessas ideias voltadas para os elementos brasileiros, principalmente nordestinos. Tá bom. Então você, na realidade, faz um diálogo, né? A sua música, a sua trilha faz um diálogo com a trilha internacional. E por falar em diálogo, esse diálogo está maravilhoso, mas a gente vai ter que encerrar, né? Então eu gostaria de ouvir suas palavras finais para a gente encerrar esse nosso Gente, Arte e Cultura. Primeiramente, agradecendo demais a você por ter aceitado o convite e rendendo aqui uma homenagem ao seu talento. Gratidão a minha, Júlio. Gente, Arte e Cultura é um programa que não é só um programa, né? Ele tem essa finalidade de poder trazer o artista para falar um pouco de sua história e também ter esse material que é importante, o artista ter material para divulgar o seu trabalho. Para mim foi muito enriquecedor estar aqui, Júlio, conversando com você, falando um pouco da minha história, falando um pouco do meu som, da minha arte, do meu som e dos meus sonhos, né? Porque a música é um grande sonho e eu fico muito feliz em poder, nesse momento aqui, ter batido esse papo com você, e com certeza iremos ter muitas outras oportunidades, não só virtual, mas também pessoal, de tomar um café e conversar mais sobre esse mundo maravilhoso que é a música. Gratidão mesmo, e saúde e paz para todas as pessoas que estão assistindo aí. Estamos juntos. E para você que vai ficar conosco, a gente vai sempre fazer isso. Eu gostaria que você recebesse esse nosso trabalho com bastante carinho e que você pudesse divulgar esse trabalho, dar seus likes, tá? Compartilhar com os amigos, tá? Até a próxima.